Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 2 a 8 de fevereiro. Qual o tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia? Fure a bolha e enxergue a luz. Nós temos um movimento muito interessante nessa semana que representa a retrogradação de Urano, que fica aproximadamente 5 a 6 meses, isso mesmo, quase meio ano, e ele deixa a sua retrogradação a partir dessa semana. E isso pode ocasionar para nós, de acordo com os arquétipos astrológicos que estão regendo essa energia, que chegou o momento de nós demonstrarmos que a gente furou a bolha. E que bolha que é essa que eu estou falando? A bolha correspondente a tudo que está travado na nossa vida, que de repente são situações cristalizadas, situações que já deveriam ter sido trabalhadas por nós, e com isso, como eu coloquei no próprio tema, a gente fura a bolha e a gente segue adiante. Porque isso que eu gostaria de explicar para todos. Às vezes, é raro, mas às vezes as pessoas escrevem para mim, muitas vezes até com muito carinho, mas escrevem, Newton, eu preciso de um direcionamento melhor. Eu sei que você fala de uma forma ampla, mas eu queria uma coisa direta em relação à minha vida. O que eu poderia dizer para vocês? Seja qual for o acontecimento que nós tivermos no planeta, como se todos nós, claro, que é só um exemplo figurado, como se todos nós estivéssemos lá para baixo, derrubados, e agora o que a gente faz? Vocês vão ver que eu vou estar aqui segunda-feira falando, vamos lá, vamos levantar, vamos ver que tipo de energia que está no céu, para que a gente possa de repente compreender o que os astros estão mandando para cada um de nós, e com isso a gente levantar, mas olha o segredo, cada um de nós. Porque quando as pessoas pedem um direcionamento, elas querem que eu fale para todo mundo faça isso ou não faça isso. Eu não concordo com esse tipo de visão. Na verdade, não é nem concordar. Eu não entro em sintonia porque eu respeito tudo. Mas nós precisamos compreender que somos 8 bilhões de pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Então nós precisamos entender que um tipo de influxo astral que nos impacta, cada um decodifica esse influxo de acordo com a sua consciência. Então tem uma pessoa que de repente está fragilizada por causa de relacionamentos, outra está fragilizada pela parte financeira e etc. Ou seja, aos milhões de possibilidades que podem estar presentes. Então eu não posso falar a mesma coisa para um, a mesma coisa para o outro que eu trago. É uma linguagem para que todo mundo, através da astrologia, do tarô, que eu sempre posto no dia seguinte, e todas as linhas de conhecimento que eu aprecio, eu trago para todo mundo uma possibilidade de que cada um pense como está a sua própria energia perante a experiência, e através da linguagem dos astros, você capta essa energia, vê sua vida, as suas próprias experiências e prioridades, e procura decodificar esse tipo de leitura de uma forma pessoal e particular. Vocês compreenderam? Então, que fique bem claro isso, porque as pessoas, vamos supor, tem um acontecimento que é noticiado, é falado, uma coisa que, principalmente nesse ano, que, sabe, chacoalha as bases de todo mundo, e agora como é que vai ficar? As pessoas querem que eu chegue aqui e fale do acontecimento. Quem faz isso é a mídia. A minha parte aqui é a astrologia e falar, olha, a energia está assim, isso te impactou? Então veja esse tipo de leitura e como você pode aplicar isso na sua vida. Esteja você na fluência, na fragilidade, porque como uma crítica construtiva, o que eu digo para todos, nós precisamos compreender que o influxo astral ele é conduzido de acordo com o nosso estado de consciência. Se a pessoa fica aguardando uma receita pronta agora, com um novo ciclo, com uma nova era, olha, a tendência de tudo ficar cada vez mais complicado se potencializa. Porque a partir do momento que a gente compreende, é só você ver o simbolismo de Aquário ser derrubando com a ânfora o conhecimento. Se nós pegarmos tudo isso que os antigos velaram em símbolos, é aquele momento agora com os influxos da era de Aquário cada vez mais intensos, a gente aprender a pensar por nós mesmos. E a partir do momento que a gente se fortalece, a gente cria o grupo correspondente a pessoas fortes, pessoas que estão dando o seu melhor, mas cada qual na sua realidade.
Então eu quis iniciar o vídeo conversando dessa forma para que todo mundo compreenda qual é a minha ideia aqui. São pouquíssimos que não entendem, porque muitas vezes estão mais habituados com outras formas de sintonizar a astrologia. Deixa eu ver se eu vou ganhar dinheiro, deixa eu ver se todo mundo vai se dar bem, deixa eu ver se todo mundo vai se dar mal. Eu não entro em sintonia com esse processo, eu procuro deixar a coisa ampla para que cada um decodifique esse influxo astral com a sua própria consciência e suas experiências. Como eu disse, todas as pessoas, ou pelo menos a maioria, compreendem, mas eu precisava falar isso para que todo mundo compreenda, porque sempre temos pessoas novas aqui, tá? Então foi só uma introdução, acredito eu que breve. Agora a gente entra diretamente no movimento dos astros. 2 pontos iniciais. O primeiro que eu já havia comentado. O Urano vai deixar a sua retrogradação. Para vocês verem aqui, ó, esse é o símbolo de Urano. Ele está aqui, agora eu falo alguns signos, isto é para todo mundo. Da metade do vídeo para o final, vou projetar exatamente essa energia uraniana para todos os signos. Aí você faz uma reflexão mais pessoal de acordo com o desenvolvimento da mandala. Observando o meu mouse aqui, ó, se vocês olharem ali na caixinha que aparece, tem um R no final. Está escrito aqui, ó, Urano na parte de cima, não dá para ver porque o mouse cobre, Urano, e depois tem o posicionamento dele, que é o finalzinho de Touro, 27 graus, e ele está com um R no final, estão vendo? Essa energia do R, prestem atenção que interessante. Olha aqui, ó, terça-feira, hoje segunda, na terça-feira já não tem mais o R, tem o ST. O que é ST? Estacionário. Então, após todos esses meses que ele ficou em retrogradação, agora ele se prepara para sair definitivamente da égide de Touro. Então ele para e depois ele vai no movimento direto. Quando chegar a quarta-feira, aqui está o dia, ó. Quarta-feira, dia 4, ele está estacionário ainda. Quinta-feira, dia 5, ele já deixou a retrogradação. Então este é o primeiro ponto que todos nós precisamos refletir, porque isso é muito importante. Porque Urano, pegando a astrologia clássica, é o regente da força aquariana, onde nós temos ainda este grande acúmulo de planetas que começa a desmanchar a sua energia de conjunção. Conjunção é extremamente simples, todos esses planetas aqui juntos. Então, a linguagem inicial dessa troca para a gente entender como a gente fura a bolha. Vamos lá. Inicialmente, a força uraniana que deixa a retrogradação. Quando nós falamos planeta retrógrado, nós precisamos compreender que retrogradação planetária, no sentido real, não existe em relação ao sistema solar. É porque através da observação do planeta Terra, que é onde está a aplicação da astrologia, quando falamos do planeta Terra na astrologia, ele está no meio do mapa, ou seja, todos nós. Então, essa energia da retrogradação, ela é aparente, mas como a gente observa estes influxos aqui do planeta Terra e um planeta aparentemente ele está fazendo um movimento contrário, na astrologia isso é aplicado, é um momento de revisão. Sempre retrogradação é revisão. A possibilidade de observar o que ficou para trás, o que precisa ser arrumado, e tudo isso aconteceu durante quase meio ano com a égide de Urano, que representa uma das forças correspondentes a esse movimento que eu já citei aqui, da Era de Aquário. Então, tudo o que precisava ser demonstrado para nós, é agora que eu recomendo que todo mundo reflita. Tudo que precisava ser demonstrado para nós em relação às nossas experiências, estou falando de quase meio ano atrás, estamos em fevereiro. Então você considera janeiro, dezembro, novembro, outubro, entendeu? Setembro também, por que não? Se apareceu alguma experiência que você precisava ajustar, que estava cristalizada, cheia de teimosias, agora é a astrologia que todo mundo conhece. Estou enfatizando para todos o que seria o lado complicado de Touro, onde fica aquela energia, onde a gente tem um pouco de preguiça de colocar a nossa força ali para que as coisas fluam. Esta é a bolha que eu citei aqui no título do nosso bate-papo. Então,
tudo que representavam cristalizações, repetições enfadonhas, sabe aquela coisa? Faz sempre a mesma coisa. Aí quando precisa fazer algo, abaixa a energia, falo, empurro isso, vou ver depois. Situações que bloqueiam o fluxo da energia astral foi demonstrado para nós. E isto que eu estou falando, por isso que eu falei no início do vídeo que somos 8 bilhões de pessoas. Tudo isso foi demonstrado de uma forma claríssima para todos nós. Então, todas as situações que precisavam receber esse furar da bolha, que são todos esses atributos de situações travadas, emperradas, pesadas, repetitivas, enfadonhas, que de repente a gente tem, utilizei esse termo, mas poderia ter utilizado outro, preguiça, falta de energia de agir para mudar, tudo isso foi demonstrado. Agora o grande questionamento, lembrando que tudo que eu falo aqui para vocês, eu falo para mim também. Quais são as situações cristalizadas que você fala, cara, isso não dá mais. Isso tá, sabe, repetitivo, chato, já não está dando resultados, está complicado. Eu digo por mim, eu agi. Eu alterei muitas coisas na minha vida nesse período de retrogradação, onde eu via que Urano, agora vem a égide de Urano. Olha como é uma energia complicada. Urano, ele quer se libertar, ele quer quebrar, ele quer criar um novo, ele quer trabalhar a originalidade. Ele vem com uma energia como um rompante, demonstrando através de situações bruscas, inesperadas, o que precisamos fazer. Imagina tudo isso em Touro, que de repente quer uma situação mais cômoda, mais tranquila, sossegada, com conforto. Então, una estes atributos e veja o que aconteceu contigo desde setembro, vamos colocar dessa forma, o que ocorreu na sua vida que precisava dessa descristalização. Você efetuou, você furou essa bolha, você inovou, seja o que for, um trabalho novo, um relacionamento desgastado. Quando eu falo furar a bolha, não representa que você corta a energia. Isso é mais a vibe de Plutão. O que representa literalmente com Urano é o seguinte, aí muda isso ou eu vou te empurrar mesmo que você seja arrastado. Vocês compreenderam? Então, esta força pode representar uma alteração muito profunda, uma situação que precisou ser reconfigurada para continuar andando, como eu digo. Isso aconteceu comigo. No próprio profissional, eu tive que reconfigurar isso. Eu tive que retrabalhar esse tipo de energia presente em Touro, porque o meu próprio profissional estava precisando desse tipo de força. E agora eu estou respirando. Eu furei um pouco essa bolha que eu tentei trabalhar de inúmeras formas e não foi possível. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que romper os laços com aquilo que não estava fluindo para eu criar uma nova possibilidade. Vocês compreenderam? Este é o tipo de reflexão que você precisa ter com essa energia uraniana, que é a bola da vez, para ver se você continua, é aí que está o perigo, se você continua com determinadas situações que já se demonstraram há meses, citei o exemplo de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, se essa energia ainda está presente na sua vida, agora vem a força de Urano, que pode ocasionar quebras irreparáveis em relação à força, porque agora ela está no seu movimento direto. Vocês entenderam a função da retrogradação? Então a retrogradação não é uma coisa ruim. Muitos astrólogos, pela facilidade do passar, colocam, difícil, olha Mercúrio retrógrado, e agora? Ih, você vai se dar mal, não sei o quê. O quanto a gente vê isso, é fácil de digerir. Então a pessoa considera que esse tipo de informação é muito útil e, na verdade, eu considero que a pessoa pensou pouco, que a pessoa analisou pouco, que ela já considerou um eflúvio como uma energia já que vai ser ruim e ela nem entrou num embate para procurar melhorar isso. Ela já consagrou que essa energia não é boa. Não pensem desta forma com nenhum aspecto astrológico. Por isso que eu não utilizo o termo, às vezes pode sair o termo difícil e etc. Eu prefiro desafiador, porque desafio está no jogo, você pode vencer. E é assim que a gente deve se portar na atualidade, principalmente com este movimento astral, que agora fala,
Vários meses foram demonstradas as cristalizações, o que está engessado, o que não está fluindo, o que está bloqueado, o que precisa ser reconfigurado, com a sua energia, com a sua ousadia, mesmo que você tenha que agir com um rompante para que realmente isto flua, tudo foi demonstrado. Você não revisou, não procurou arrumar? Agora eu deixo a minha retrogradação, vou seguir adiante. E você, se você ainda está com uma situação mal resolvida, agora com a minha energia, falando como se fosse Urano, na brincadeira, né? Eu arrasto você e você vai se machucar. É muito complicado. No simbolismo não levem ao pé da letra. Sabe que nem aqueles filmes do Velho Oeste, que as pessoas amarram uma pessoa no cavalo e saem correndo e a pessoa vai sendo arrastada? Você está afim de viver isso na sua vida? Acredito que não. Então vamos aproveitar essa semana, conforme eu mostrei para vocês. Terça-feira ele estaciona. Seria, como eu brinco, como se fosse uma jamanta que estava dando ré que para, que pelo peso e pelo tamanho, é a dignidade uraniana, dá uma pausa antes de engatar a primeira e seguir adiante. E aí que é a questão. Você furou estas bolhas, agora ficou bem claro. Você furou estas bolhas ou você ainda está preso em bolhas cristalizadas que você já deveria ter resolvido e você não resolveu, você entrou no lado complicado de Touro, que representa exatamente isso, a jocosidade, aquela coisa de ficar no mesmismo, de ficar num falso conforto, deixando a coisa ir, fica numa força repetitiva, cotidiana, terrível, com uma situação que já deveria ter sido impactada por Urano e mudado, aí complica. E o lado bom dessa energia agora é o que eu coloco também como visão. Já as pessoas que conseguiram furar essa bolha podem começar a colher resultados da sua própria coragem, da sua ousadia, da sua força libertadora. Tudo isso é Urano. No sentido de você perceber que uma determinada leveza, uma energia de dever cumprido, onde lhe dá uma visão para observar novos caminhos, novos horizontes, novas possibilidades, logo agora no começo do ano. Então, este poder uraniano vem como se fosse uma prova dos 9 para todos nós. Para quem acompanha aqui o trabalho, observem que é muito interessante o que eu vou mostrar agora. Esta energia deste stellium aqui em Aquário começa a se dissipar a partir dessa semana, que representa diretamente a energia que é regida por Urano e também por Saturno, que daqui a pouquinho, exatamente dia 14, que será a semana que vem, vai se encontrar com Netuno aqui nesse ponto zero. Então, muita observação em relação a tudo isso. Agora observem, ó, estão vendo todos esses planetas juntos? Eu vou adiantar aqui o dia a dia da semana. Vocês vão perceber que os planetas começam a se afastar. Inclusive a força de Mercúrio já sai da égide aquariana e ingressa na força de Peixes, trazendo uma nova nuance, uma nova forma de pensar. Vocês compreenderam? Então observa aqui esses planetas, essa conjunção. Olha como os planetas vão se abrindo. Presta atenção, segunda hoje, agora terça, quarta. Estão observando? Quinta, sexta, sábado, domingo. Então a energia ela começa a se dissipar. Por quê? Porque a energia que a rege deixou a sua retrogradação. Tudo nos astros possui uma linguagem, que é isso que eu estou querendo decodificar para vocês. Que através da forma de observar a força dos astros, você tem a possibilidade direta de projetar isso na sua vida. Então, de uma forma bem simples. Ao título, o tema de novo. Você furou a bolha, você inovou. Adoro essa palavra em relação ao Urano. Porque você só inova se você encara de frente uma experiência que está precisando da sua energização e através dessa energização, vamos colocar assim, energização, que você coloca na experiência, aquilo se reconfigura. Isso é renovação. Ou você ainda está, após todos esses meses, ainda numa energia presa e etc. Agora
Muitas pessoas são aquelas normalmente que falam, pô, eu tô sem uma luz, eu tô sem caminho, eu sinto, me identifiquei com essa prisão, eu tô na bolha e não sei o que eu faço. Como eu sempre falo aqui, procura ajuda, seja qual for. Não diretamente um mapa astrológico, eu não faço mais mapa astral. Mas, de repente, uma força, uma energia que vem trazer para você uma ajuda daquela luz que você não está conseguindo enxergar. É até a tônica. De repente, para você furar a bolha, você precisa de um psicólogo, você precisa de um terapeuta, seja qual for o tipo de terapia. Mas qual o segredo? Você quer uma indicação? Aquele que você acredita. Eu sempre trago aqui esta coisa de todo mundo pensar. Aquele que você acredita. Acredito num tarólogo, mas eu acredito. Não é porque alguém falou. Eu acredito, eu sintonizei, tem uma sinergia. Acredito nessa leitura. Vai consultar um tarólogo. Não, eu gosto muito da terapia, um psicólogo muito bacana, que eu curto, faz um atendimento com ele. Vocês compreenderam? Então as pessoas que estiverem assim extremamente fragilizadas, que não conseguem nem pensar em enxergar formas de furar a bolha, com toda esta movimentação astral, procura ajuda, procura um apoio. Vocês compreenderam? E não tem essa serve, essa não serve. É a que serve para você. A partir do momento que você acredita, você já tem meio caminho andado da sua cura. Que no caso, para mim, nessa semana, a cura é enxergar a luz. E enxergar a luz, novos caminhos, possibilidades, enxergar aquilo que de repente estava na minha frente e eu de repente não conseguia ver. Isso que uma terapia, seja qual for, atendimento, etc., pode proporcionar para você. Porque este grande influxo que está aqui presente, ó, essa energia fortíssima que ela começa a se dissipar conforme eu demonstrei para vocês. E ela se dissipa junto com o planeta que anda adiante. Olha, fica até simples, dá para criar até uma historinha. Eu que sou o maestro de toda essa força, agora eu começo a andar no sentido direto, então a própria orquestra agora pode ir cada qual para onde quer ir, de acordo com o seu movimento. Vocês entenderam? Então tudo isso está de uma forma bem clara para mim. Esse tipo de energia tem que ser trabalhada por todos nós. Mas tem ainda uma dica muito interessante de 2 momentos que envolvem essa força uraniana, que são 2 momentos da semana. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. A energia de Urano, aqui ó, segunda-feira, estão vendo? Segunda-feira, dia 2. Quando chegar exatamente o dia 5, a força do Urano vai estar totalmente desafiada pela energia de Mercúrio. Porque o Mercúrio vai caminhar, vou colocar aqui para vocês, 2, 3, 4, 5. A energia, dá até para ver o traço aqui vermelho que é formado. A energia do Urano forma um desafio muito grande com a força mercuriana. E isso ocorre na quinta-feira, dia 5. Então você quer uma dica para quinta-feira, você que acompanha aqui, que é o que eu vou fazer também, você precisa compreender o seguinte: o Urano ele já está no movimento direto. E o Mercúrio está aqui em um signo de ar e ele está em um signo de terra. Procure não deixar a sua mente vencer a sua energia pessoal que busca realizações. Aí ao lado fluente de Touro, realizações, uma força estável, uma força segura. Se você perceber na quinta-feira com esse desafio que a sua mente está tirando você do foco, sabe aquilo? Vou dar algum exemplo. Você está numa situação que de repente ficou em você que é desafiador e ela volta quinta-feira e fica te perturbando, querendo tirar a sua estabilidade, as suas decisões. Aí é o lado fluente, a sua confiabilidade, a sua estrutura. Segura a onda simplesmente 1 ou 2 dias. Porque este influxo astral pode ser vencido com a sua força de superação, aonde você controla todo este poder através da sua mente. E esta mesma força, no dia 7, sai desse aspecto aflitivo, ó, dia 6,
dia 7 no sábado, e ela ingressa em um signo de água, onde você vai sentir um alívio no seu coração. Mas no final de semana, a energia de Vênus que começa a desafiar o mesmo Urano. Então é simples, a partir de quinta-feira, vigiar principalmente a mente, os pensamentos, pô, eu preciso fazer, preciso falar, olha o que falaram para mim, pô, agora isso não sai da minha cabeça, relaxa com isso, não perca o foco das suas decisões, não perca o foco da sua firmeza no que você sabe que você precisa manter no seu ser. Quando chegar o final de semana que vem essa energia de Vênus, principalmente no sábado e no domingo, Vênus já é o coração. Que, na verdade, para mim, como Mercúrio abre os caminhos e depois Vênus escolhe, da quinta até o domingo, primeiro você controla a sua mente, seu pensamento, desfoca ela, vai fazer alguma coisa diferente, não deixa a mente te dominar. Ficar com um pensamento fixo ali que faz com que você perca o foco das suas decisões, do que você sabe que precisa manter em relação a tudo que conversamos sobre essa bolha, que eu acredito que ficou bem claro. Aí depois, no final de semana, vem Vênus, fechando o ciclo, desafiando a energia de Urano, aí é o coração, aí é o sentimento, onde você ainda deve falar, olha, estou firme, tenho o meu amor próprio em relação às minhas decisões e o que eu preciso, mantenha essa energia, porque se você trabalhar um coração muito mole em relação a coisas que você já tinha definido que você precisava fazer para furar essa bolha, para enxergar a luz, essa energia pode te vencer. Então, muito autocontrole da mente e do coração de tudo que você operar até quinta-feira. Basta pensar, está chegando o final de semana, eu preciso ter este autocontrole. Eu preciso ter essa firmeza em tudo que eu preciso agir e inovar na minha vida e romper com o que está desgastado, que agora, nessa semana, com este movimento, eu terei uma clareza muito bacana em relação aos caminhos corretos que eu preciso seguir. Eu acredito que ficou bem claro. Então, esta é a energia principal da semana que daqui a pouquinho eu vou projetar para os 12 signos, ok? Um ponto ainda que eu gostaria de salientar para todos, nós temos ainda muita movimentação astral ocorrendo neste mês e também no começo do outro para a chegada do Ano Novo Astrológico. Nós vamos ter, dia 17 de fevereiro, o primeiro eclipse solar do ano, que representa exatamente a lua nova. Olha aqui no mapa. Se a gente seguir, nós temos o quê? Ó? Olha a força da lua chegando. Quando for o dia 17 aqui, ó, nos últimos graus de Aquário, nós vamos ter exatamente o encontro da lua com o sol, onde nós vamos ter um eclipse anular, que representa uma coroa solar que é formada com a lua que passa na frente do sol. Então é um eclipse importantíssimo que chega, ó, logo no dia 17 de fevereiro. E acompanhando esta sequência, no dia 26 de fevereiro, olha quanta energia! No dia 26 de fevereiro, nós vamos ter o Mercúrio fazendo a sua retrogradação. E ele vai fazer isso, ó, aqui, ó, estão vendo o Mercúrio, ó, 25, 26. Olha o Rzinho ali, ó. Ele passa praticamente, ó, ele vai no movimento contrário aqui. Ele passa sua égide de retrogradação no último signo do zodíaco. Olha aqui, ó. Quando ele começar a andar direto, ainda vai estar em Peixes e vai fazer a sua movimentação de retorno. Então, muita energia presente ainda para esse mês que está apenas começando, onde todos nós, se fizermos esse trabalho aqui que eu coloquei para todos, que é o trabalho uraniano, que inicia nessa semana, quando chegar o eclipse, você está pronto para criar. Quando o Mercúrio fizer a sua retrogradação no último signo do zodíaco, como se fosse também, já utilizei esse termo, mas falo novamente, prova dos 9. E a partir dessa energia, você consagra realmente a finalização para estar pronto como um novo ser para o ano novo astrológico. Vejam que lindo e vejam que maravilhoso. Então nós temos muita energia, sem falar
que no dia 14 de fevereiro, eu já havia comentado, mas saliento aqui de novo, nós vamos ter um ingresso do Saturno a 0 grau. Isso que nós vamos conversar logo, logo, ó, dia 14, Saturno e Netuno no ponto do ano novo astrológico em Áries. Então, eu percebo que existe uma inclinação fantástica a partir dessa semana que vem trazer para todos nós essa possibilidade de deixar a nossa energia astral aprumada com os nossos objetivos e metas, para que quando chegar o ano novo astrológico, nós estamos de peito aberto para colocar a nossa energia de uma forma integral e principalmente consciente em relação ao que nós buscamos. Mas é necessário fazer toda essa revisitação que eu falei, para que a gente consiga furar a bolha, enxergar a luz e no ano novo astrológico estar pronto para recebê-lo. Acredito que nesse simbolismo todo mundo entendeu o recado principal da semana. Agora nós vamos falar do quê? Nós vamos falar da energia da Lua. Tudo isso que nós falamos é acompanhado pela Lua cheia a semana inteira. Então é um momento extremamente favorável para que a gente enxergue tudo. Somente na segunda-feira da semana que vem, dia 9, que nós vamos ter a Lua na sua fase minguante. Então nessa semana inteira, praticamente segunda a segunda, nós temos a Lua cheia demonstrando para nós a visão de tudo que nós precisamos trabalhar. Então a própria Lua, ela pode atuar junto de tudo que nós falamos, a possibilidade de enxergarmos nas experiências diretamente o que precisamos fazer para furar qualquer bolha que estejamos inseridos. Claro que todo mundo entendeu que a bolha representa uma energia astral da nossa troca diretamente com as experiências. Tudo que estiver ainda numa bolha cristalizada que precisa ser remexida, te garanto que essa lua cheia tende a demonstrar isso para nós. O que nós vamos fazer agora? Eu vou passar esse movimento da lua cheia, signo a signo, para que todos nós tenhamos a possibilidade de enxergar a energia astral da semana e, com isso, ver através dos signos que a lua vai estar passando qual o possível trabalho de visualização que a gente pode ter para enxergar ainda coisas que precisam ser furadas, conforme o próprio tema, no sentido de nós termos a liberação da luz astral através do nosso próprio esforço. A Lua hoje, dia 2, segunda-feira, não importa se você está vendo esse vídeo no final de semana. Depois dá uma olhadinha de como você atuou com estas forças durante a sua semana para você seguir adiante. Então, olha aqui, a Lua em Leão. Então, ela está fechando o ciclo leonino na fase cheia para ingressar em Virgem. Então, segunda-feira, dia 2, a sua autovalorização, a sua força pessoal, como que você lida com essa energia, tipo quando você olha para si mesmo e você fala, lua cheia, o que você está iluminando em mim? Força, uma pessoa que está com as suas autoafirmações determinadas, ou você está com uma energia ainda onde você se sente fraco, onde você não sente o seu brilho pessoal ser projetado diretamente nas experiências. É um momento de trabalhar isso, cada qual com as suas experiências. Quando chegar a terça-feira, a Lua já ingressa em Virgem. Virgem é mãos à obra. Organizar. Vou trabalhar todos os detalhes que eu não estava vendo nas experiências, que agora eu consigo observar de uma forma bem clara o que não está legal, o que precisa ainda de ajustes. E esta lua, importantíssima, ela faz um alinhamento perfeito com esse ponto lunar, que é a cauda do dragão. Então é o momento de trabalhar aprisionamentos, pondo ordem na casa. Olha que dica rápida e direta. E essa energia, ela fica na terça e também na quarta-feira, onde todos nós, com esta conjunção, que na terça ela está bem forte e na quarta-feira ela já começa a se desfazer, por ordem na casa. E por ordem na casa,
É claro que esse é o sentido figurado. É você e suas prioridades, suas experiências. Como que você trabalha diretamente com tudo que você observar que está bagunçado, que não está legal. Então você precisa colocar a sua energia para deixar as experiências bem direcionadas. Isto que é arrumar a casa. Porque quando chegar a quinta-feira, a lua cheia, ela ingressa em Libra. Libra é o seguinte, agora você desenvolve o seu poder de magnetismo pessoal para ficar verdadeiramente com quem tem que ficar. Por isso que Libra é o signo das parcerias, relacionamentos, associações. E isso de qualquer tipo, não é só relacionamento afetivo. Para que você desenvolva o magnetismo pessoal. Então a lua cheia fala, ilumina e fala, olha quem está do seu lado. Será que realmente você se autovalorizou? Você arrumou a casa, se libertou de coisas que você estava aprisionado? Então agora, se você olhar do seu lado, você vai perceber que você tem pessoas e situações que realmente convergem com os seus propósitos. Se a partir da quinta e também da sexta-feira, você observar que, poxa, eu ainda estou, envolvido com experiências, com pessoas que não tem nada a ver comigo, faltou alguma libertação ainda, tipo, arrumou a casa, mas ficou alguma coisa. Vocês compreenderam? Porque quando chegar o final de semana, a Lua já ingressa ainda na fase cheia em Escorpião. E essa energia, tanto na parte da tarde do sábado e também no domingo, a energia de Escorpião é simples com a Lua cheia, que vai estar já nos seus últimos momentos. Ela nem vai estar com aquela cara de Lua cheia. Um detalhe, não é a cara da lua que define a sua fase. Eu olho, ela não está mais cheia. Por que você fala fase cheia? Porque cada fase tem 7 dias. Então ela vai perdendo aquele formato para adquirir a forma que normalmente a gente conhece de relativo a alguma fase lunar, ok? E o que representa a força da lua cheia em Escorpião? Escorpião é um signo extremamente intenso. Se você anteriormente se autovalorizou, arrumou a casa, desenvolveu seu magnetismo pessoal, você vai enxergar no final de semana as pessoas certas e Escorpião fala, agora eu me dou por inteiro, eu coloco meu coração com extrema intensidade nestes assuntos que eu consegui arrumar durante a semana para seguir adiante. Já se você observar, ainda tem coisas que eu não arrumei, meu magnetismo pessoal foi mal trabalhado, ainda estou com parcerias e associações que não agregam nada para mim, é uma lua fantástica para você enxergar o que você precisa transformar, reciclar e, por que não, cortar. A lua vai demonstrar isso de uma forma bem clara para vocês, principalmente no sábado e no domingo. Então este é um influxo astral lunar, novamente, da lua cheia durante toda a semana. Galera, antes de entrarmos para valer, agora nos 12 signos, daqui a pouquinho peço um minutinho para vocês. Como vocês sabem, nós encerramos uma campanha de radiestesia, que foi um sucesso, muitas pessoas em sintonia para aprender a utilizar essa linha de conhecimento. Possivelmente, como minha equipe sempre faz, uma reabertura que pode não durar muitos dias, ocorrerá a partir de quarta ou quinta-feira. Fica atento, ou no meu Instagram, ou no e-mail da equipe, caso você não esteja ainda inscrito, você pode se inscrever na lista VIP, manda um e-mail para eles, equipe@newtonschutz.com.br, que pode ter essa reabertura. E caso você ainda não me siga, me segue ali no Instagram. Na verdade, como eu falo, eu não tenho seguidores, eu tenho pessoas em sintonia. Quase que diariamente a gente sempre posta, faz cortes aqui dos vídeos, coloca a reflexão astrológica semanal, fala dos arcanos, ou seja, é muito bacana como dicas e toques diários. Eu mesmo, vira e mexe, gravo videozinhos e deixo gravado ali no Instagram. Então seria uma rede complementar a essa que está aqui, que a maioria de vocês está vendo no YouTube. Com isso, você tem a possibilidade de ter essa sintonia comigo e toda essa linguagem astral durante a semana também. Então, estou esperando vocês. Newton.schutz.
Agora a gente entra naquela parte do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos. Vamos pegar essa energia do Urano que deixa sua retrogradação nessa semana e pede para que a gente tenha uma possibilidade bem bacana de desbloquear caminhos. Eu vou projetar essa energia na mandala zodiacal e cada um dos signos cairá num setor específico. Então, como eu fiz recentemente, eu vou apontar os signos que possivelmente têm influências para furar essa bolha, para desbloquear o que está travado, o que está cristalizado. Aqueles que, além de fluência, também apontam desafios para outras possibilidades, outros signos. Então, vamos colocar essa linguagem de uma forma que a gente vai observar, de uma forma bem clara, quais são os signos que têm influências, quais são os signos que têm desafios, mas que todo mundo pode, com certeza, a partir deste movimento de Urano, conseguir fazer uma movimentação bacana, seja qual for o tipo de experiência. Como eu falo sempre aqui, nós vamos utilizar essa energia para o nosso signo solar, se você quiser utilizar para o seu signo ascendente também, ou para o seu mapa inteiro de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Caso você conheça, como eu citei, o ascendente aqui junto com o seu signo pessoal, veja da seguinte forma. O seu signo solar, que é o signo que você conhece desde pequeno, é o signo que é a fonte do que você busca, do que você almeja. E o signo ascendente te traz a possibilidade de dar o primeiro passo. Aí você faz um mix. Um representa o sol que está em você, que são os seus objetivos, e o outro, como você dá o primeiro passo para atingir o que te interessa, ok? E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, a energia de Urano, após muitos anos, como vocês bem sabem, quantas coisas devem ter ocorrido na vida de vocês, pedindo alterações, pedindo que vocês mudassem a forma de se portar em relação às experiências. Agora essa energia fala: libero essa força, sigo adiante e espero que todos vocês tenham aprendido. Como vocês caem como primeiro signo do zodíaco, quero uma palavra bacana para vocês: coragem. Toda e qualquer situação que se demonstrou já há vários meses, como falo no vídeo aqui, desde o início dele. Caso você não tenha visto o vídeo inteiro, eu recomendo que você veja no canal aqui. Procura onde está ali o vídeo completo da semana. É um momento que todo mundo tem que aprender a desbloquear as experiências através dessa possibilidade da energia uraniana. Então, toda e qualquer experiência, mais ou menos desde setembro, isso que eu queria dizer, desde setembro que você decodificou que precisa da sua energia para que isso se altere, para que isso tenha um outro resultado, é um momento de iniciativa. Tem que partir de você, compreenderam? Por isso que vocês são o primeiro signo dessa semana e estão modulando essa energia de Urano no movimento direto. Necessita de você, não fica aguardando que venha uma energia de fora te auxiliar e etc. Não, é você, é a sua própria energia, é o primeiro passo que tem que partir de ti. A sua iniciativa, seja qual for a experiência, precisa falar, vai lá, fala. Precisa tirar da sua vida, retire. Precisa demonstrar que você está com o coração aberto para que isso se aproxime de ti, vai lá e demonstra esse coração aberto. Citei, obviamente, algumas possibilidades, mas precisa da sua ação, da sua atitude e da sua iniciativa. Se você souber operar dessa forma, você tem uma possibilidade fantástica de começar a partir dessa semana já obter caminhos que vão desbloquear coisas que não estão legais. Tá tudo bacana, tá tudo legal? Segue adiante. É sinal que você já vem fazendo a lição de casa. Mas se você perceber que é necessário colocar a sua força, o momento da iniciativa, da coragem, é agora, seja qual for a experiência, ok? Agora, quais são dois signos, assim como o touro, que são signos de terra, que recebem essa energia como fluência? Os outros dois signos de terra. Então, esses signos podem ter um auxílio muito bacana para projetar essa energia uraniana. Quem é o outro signo de terra que nós vamos conversar? Os virginianos.
Virginianos, vou lembrar sempre, toda semana aqui, enquanto este ponto estiver aí. Ele fica aproximadamente 9 meses. Ele está mais ou menos no meio do ciclo. É a cauda do dragão. Mais do que nunca aproveitando essa força uraniana de romper padrões estabelecidos, de desbloquear caminhos, essa energia uraniana vem com tudo para auxiliar você a vencer qualquer aprisionamento. É um momento, olha como eu vou dizer, de você acreditar em você. É um momento de você falar, a força está em mim. Se eu souber operar com esse tipo de energia, acreditando que eu posso, naquilo que eu desejo conseguir, a partir do momento que você coloca, vamos colocar essa palavra, fé, que você tem essa energia bem resolvida dentro de ti, tipo, eu sou forte, eu quero isso e vou colocar a minha força, a partir do momento que você acreditar em você, você tem uma possibilidade maravilhosa de vencer qualquer aprisionamento. Olha a cauda do dragão aí, que é um ponto lunar, não é um planeta, junto com essa energia uraniana que te apoia. Então é um momento muito bom para os virginianos despertarem, trabalhar a criatividade, o brilho pessoal, acreditar em você, aonde você perde esse influxo maravilhoso, poderíamos dizer, de contribuição astral em relação a ti, quando você deixa de acreditar em ti. Que você fala, não estou afim. Sabe quando a energia fica em baixa? Onde você sente que a força, sabe, ela não está presente dentro de ti. Você deixa de acreditar em ti, no seu brilho, na sua criatividade. Você tem que vencer isso. A partir do momento que você fica, de repente, com a energia em baixo astral, você perde esse fluxo. Como pelo contrário, se você deixar essa energia elevada a falar, olha, eu quero isso, vou com tudo, eu acredito em mim e nas minhas possibilidades de alcançar o que eu preciso, você tem uma possibilidade maravilhosa de colocar essa energia, mas tem que exteriorizá-la. Tem que exteriorizar isso de uma forma muito contundente. A partir do momento que você colocar esse tipo de força, você pode se auto-surpreender nessa semana. Medita nisso, seja qual for a experiência. Outro signo que tem essa energia de uma forma bem bacana, vamos conversar com quem? Vamos trocar uma ideia com os capricornianos, é o último signo de terra, que recebe com esta fluência uraniana que está falando a linguagem do elemento terra no sentido direto, uma possibilidade maravilhosa de utilizar isso ao seu favor. Então, capricornianos, o que eu diria para vocês? O Saturno ele está nos últimos momentos na energia correspondente à força das emoções, e agora, a semana que vem, ele já entra na força da energia do elemento fogo, onde você precisa aprender a trabalhar a vontade de quebrar limites. É o próprio temário que eu estou trazendo, romper barreiras, desbloquear caminhos. Você tem essa possibilidade. Então, simplesmente, onde que está o grande segredo para vocês? Vocês têm que saber aonde vocês direcionam a força de vocês. Não adianta vocês direcionarem para um monte de coisa querendo que todas essas possibilidades abram-se caminhos como um passe de mágica. Não. Direciona com foco naquilo que você fala. É ali que está meu alvo. É ali que eu quero colocar a minha energia e ter resultado. Ou seja, o que é prioridade para vocês. A partir do momento que você definiu essa prioridade, você tiver com uma energia entusiasmada, forte e alta de quebrar padrões, de conseguir novos horizontes, novas realidades, você tem uma possibilidade maravilhosa de atingir o que você almeja. Mas lembre-se, não adianta jogar flecha para tudo quanto é lado. Você não tem alvo. A partir do momento que você definir, é ali que eu vou, e você colocar a sua energia, esse Urano agora no movimento direto está te ajudando. Você perde esse foco se você não souber para onde você vai ter o seu direcionamento, ou se você estiver fragmentando demais a sua energia. Medita nisso, foca naquela sua prioridade, que você vai perceber que nessa semana, colocando a sua incidência vibracional e energética no que realmente interessa, os resultados vão começar a aparecer, ok? Agora vamos conversar
com 2 signos que precisam ter cuidado a partir desse movimento uraniano. Ou seja, que cuidado seria esse? É a famosa palavra que eu gosto de utilizar, o desafio. Que se vocês não souberem modular energias que desafiam a força de vocês, existe a possibilidade de vocês complicarem algumas situações que já são desafiadoras. Então são necessários os cuidados que eu vou citar aqui. Quem é o primeiro signo? Vamos conversar com os leoninos. Leoninos, qual é o principal cuidado que eu recomendaria para vocês? A expressão das suas emoções. De repente, essa energia uraniana agora no movimento direto pode falar assim para você, vai lá e coloca a sua energia emocional, projeta os seus sentimentos de uma forma que você não deve se preocupar com os resultados. Sabe aquele vulcão que vem dentro da gente? Não, eu vou resolver isso. E de repente a energia dos nossos sentimentos não está bem alinhada. De repente não está bem harmonizada com o propósito. Se você fizer isso, sem pensar direito, sem meditar, sem ver todos os pontos anteriores, você pode piorar a situação. Então eu não recomendaria que você exteriorizasse de cara e com força os seus sentimentos se você não tiver com eles assim bem direcionados em relação às suas decisões e o que realmente você procura. Então é o momento de policiar a energia emocional. Se você sentir algum vulcão inesperado a partir dessa semana que vem com os sentimentos que vão ser exteriorizados em emoções, muita atenção em relação a isso. Já pelo outro lado, se você falar, não, eu estou com a energia dos meus sentimentos bem focada no que eu quero, e eu tenho a possibilidade de exteriorizar isso, mas sabendo todo e qualquer tipo de resultado que eu possa ter, se você tiver com essa consciência, vai com tudo. Mas se você tiver com alguma dúvida, tipo, eu nem respirei até 3 e vou que vou, a coisa pode complicar. Então basta você analisar os seus sentimentos em relação àquilo que realmente você está buscando. Aí sim, você sabe que se você precisa se recolher um pouquinho, arrumar isso, que pode ser a linguagem de Urano, ou se você vai com tudo e depois os resultados podem não ser aqueles que você esperava, ok? Então, muita atenção, seja qual for o tipo de energia e prioridade que você esteja trabalhando na semana. Agora vamos falar com outro signo que precisa ter cuidado também. Vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, vocês estão com muita energia, a maioria de vocês já está fazendo aniversário, se não está, está bem próximo, ou seja, o Sol chegou com muita energia, principalmente nas semanas anteriores, conforme conversamos aqui. Então você está com uma força incrível, você está com uma força maravilhosa para dar um direcionamento real em relação à sua vida. Aí que está o verdadeiro sentido. Este direcionamento real, você está operando com todas estas forças que estão presentes na égide do signo de vocês com consciência, com maturidade, com responsabilidade, ou de repente, olha o cuidado, você está se arriscando demais. Você muitas vezes pode estar apostando em coisas que você julgava que são legais, que são bacanas, mas que quando você analisa friamente, essa é a principal dica, quando você analisa friamente, você fala, pô, tem coisas ali que estão incertas. Tem coisas ali que, de repente, podem não oferecer os resultados que eu estou buscando. Então, eu recomendo cautela. Essa é a palavra principal para vocês. Cautela, disciplina, foco, seriedade onde vocês estão direcionando toda essa força. Porque esse Urano que te rege, no posicionamento dele atual, ele desafia essa força. Tipo assim, você tem muita energia, ou seja, é um carro que acelera muito, mas na hora de procurar o freio, ele não tem um freio correspondente. Acredito que dá para você meditar em relação a isso que eu falei, em qualquer experiência. Você pode colocar muita sua energia, mas se você precisar recuar, você vai poder? É aí que está o jogo. Mas se está tudo bem resolvido, tem essa seriedade, essa responsabilidade, este foco, aí sim, aproveita essa energia e mesmo com os desafios, siga adiante nas suas prioridades, beleza? Agora vamos conversar com um signo que traz essa energia a 180 graus
Vamos conversar com quem? Vamos trocar uma ideia com os escorpianinos. Escorpianinos, o que eu diria para vocês? Sendo que essa energia de Urano está a 180 graus de vocês há um bom tempo, como estão as suas parcerias, seus relacionamentos, suas associações? Ou, como eu sempre falo para os signos que caem nesse setor, para quem você abriu a sua energia de uma forma séria, que existe um envolvimento, que no caso você precisa dessas parcerias e as parcerias também precisam de você. Agora, com esse Urano andando, você tem uma possibilidade maravilhosa de observar quem realmente está contigo, que está do seu lado, que te apoia, que te dá força e quem realmente não traz uma energia condizente com aquilo que você busca, que de repente podem demonstrar através de situações inesperadas que ainda não estão preparados para viver essa parceria contigo. Então, muita observação em relação, como eu disse, essas parcerias, associações e relacionamentos que você se abriu. Como eu disse, não só afetivos, mas podem também envolver relacionamentos afetivos, onde você abriu seu coração, está esperando uma resposta, e de repente ela não veio do jeito que você queria. Vocês compreenderam? Essa energia está aberta para vocês observarem. Caso você observe que você está com parceiros que são criativos, ousados, libertadores, maravilhoso. É a fluência do Urano andando no movimento direto. Mantenha. Mas se você perceber instabilidade, uma energia que não é muito confiável, que pode mudar de uma forma abrupta de uma hora para outra, e tudo isso pode ser demonstrado a partir dessa semana, é um alerta para vocês, ok? E cumpra também tudo o que você se predispôs a fazer com essas parcerias, porque de repente quem está precisando ser lapidado é você nesse jogo todo, cada qual com as suas experiências. Muita atenção em relação a esses pontos. Agora nós vamos conversar com dois signos que trazem uma energia de colaboração. O que seria colaboração? As coisas tendem a fluir se trocar ideias, se conversar, se interagir, se escutar um pouco o outro lado, falar também o que é necessário. Este é o sentido real da interação. Quem é o primeiro signo que nós vamos trocar uma ideia? Nós vamos trocar uma ideia agora com os cancerianos. Cancerianos mais do que nunca. Com esse Júpiter retrógrado ainda, já está acabando essa retrogradação. Logo, logo vai ser a vez de vocês, quando o Júpiter estiver no sentido direto, mas ele está retrógrado ainda, meça as suas palavras. Elas terão muita força a partir desta movimentação uraniana no sentido direto essa semana. Então, como que você desbloqueia caminhos? Conversando, dialogando, ouvindo, trocando ideias, vendo novas possibilidades, novos caminhos. A última coisa que você deve fazer é manter uma determinada energia em um ponto que não oferece resultados e você cria uma manutenção. Você vai bloquear mais ainda o fluxo que não está andando. É um momento de conversar. Seria assim, ei, será que não estamos no caminho errado? Será que não daria para a gente observar novas possibilidades, novos caminhos? Tudo isso são boas fluências que podem ocorrer, seja qual for o tipo de experiência que você estiver vivendo. Não é o momento de ficar calado, mas também não é o momento de se tornar uma metralhadora de palavras onde os outros devem simplesmente ouvir o que você fala e você não abre os seus ouvidos para o que eles têm para falar. Vocês entenderam? O caminho do meio em relação a essas possibilidades. Preciso trocar uma ideia? Então vai lá, conversa. E isso não precisa ser pessoalmente, pode ser uma mensagem, sei lá, uma reunião virtual, não sei. Mas procure dialogar. Se você não dialogar, não expressar, os novos caminhos não aparecem. Essa retrogradação de Júpiter fala, olha, estou pedindo para você revisar isso. Então é o momento de abrir mais a sua energia pessoal para estas possibilidades novas. Assim como também se elas vierem de fora, demonstrando para você visões desses novos caminhos que você, de repente, não está enxergando. Não se feche. Abra o seu coração e escute. Então, falar, escutar, caminho do meio na comunicação, porque isso vai estar muito forte para que você tenha um aproveitamento, mas tem que ter essa interação, ok?
Agora, outro signo que traz essa energia também de possibilidade de interação para que as fluências surjam. Vamos conversar agora com os piscianos. Piscianos, olha que interessante essa energia. Vocês estão com a cabeça do dragão aí, que é um ponto lunar kármico, não é um planeta, que já vem pedindo há uns bons meses a libertação para que vocês consigam ter caminhos mais soltos e fluentes com o que realmente vocês buscam. O Netuno já saiu da sua energia. O Saturno logo sai. Então é um momento que a leveza pode surgir para o seu ser. E é exatamente nessa leveza que o desbloquear caminhos pode surgir. Como? Presta atenção que é muito interessante. A partir que essa leveza vibracional se manifesta agora com a movimentação direta do Urano, como que vocês podem utilizar essa energia? Enxergando o que realmente se encaixa na sua vida e o que não se encaixa mais. Então é um momento, vou colocar essa palavra, vai ficar mais fácil agora, é um momento de seleção da troca vibracional ou energética. Sabe coisas que de repente você já vem observando há um bom tempo, que elas não se encaixam mais na sua vida, que elas precisam ser recicladas ou mesmo, dependendo da situação, retiradas da sua vida? Você quer um momento bacana para você ousar e desbloquear isso verdadeiramente da sua vida? O momento é agora, mas muitas vezes é necessário coragem. Então você vai ter uma possibilidade de enxergar com clareza tudo que realmente traz fluência ainda para o seu ser e deve se manter na sua vida, porque os resultados tendem a se tornar bons no futuro, e situações que de repente você fala, isso não se encaixa mais. Então você tem que libertar, você tem que deixar ir o que precisa ir. Tanto no sentido de que alguém, pessoas ou situações, se demonstrem assim em relação a ti também. Tipo, você que não se encaixa mais na realidade deles. Tudo bem, deixa a experiência ir embora. A partir do momento que você liberar isso com essa interação, dialogando, trocando ideias, deixando ir o que tem que ir, nem que seja você mesmo, acredito que vocês entenderam, ou onde você precisa intensificar a sua energia porque os resultados vêm, você vai sentir essa leveza, você vai sentir essa força de Urano te apoiar para coisas que representam o desbloquear de caminhos, de coisas que já estão mal resolvidas há um bom tempo. E repito, logo Saturno deixa a energia de vocês também. Será dia 14 de fevereiro, daqui a pouquinho. Então fiquem atentos em relação a esta força. Agora vamos falar com dois signos que trazem, eu gosto de utilizar muito essa palavra, trazem oportunidades astrais a serem conectadas. Ou seja, se souberem lidar de uma forma legal com essa energia do Urano andando, pedindo inovações, tem a tendência a transformar isso em influência. Mas se segurarem o fluxo de coisas que começam a se manifestar, isto pode se tornar desafios futuros. Quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Nós vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, prestem atenção nesse ponto que eu vou colocar para que vocês transformem esse influxo astral de Urano em oportunidades para a vida de vocês. Quero uma palavra bacana, ordem. Agora, o que é ordem? Saber estabelecer o que é prioritário, o que é secundário, onde você deve intensificar mais a sua energia de experiências que de repente são importantes e estão soltas. Você fala, estou deixando de lado, mas eu sei que eu preciso colocar a minha energia. O momento de trabalhar, isso é maravilhoso para o signo de vocês. Essa compensação vibracional é agora. Então, naqueles assuntos que você fala, eu preciso colocar mais a minha energia para que eles andem e desbloqueiem, é agora. Assim como também determinados assuntos onde você está colocando energia demais e não está tendo resultado, segura um pouco, se doem menos. Aí você pode falar assim, não, mas é muito importante, eu não posso deixar de lado. Lembra daquele ensinamento do Einstein, que para vocês cai muito bem essa semana. Quando ele percebia que ele não conseguia a solução de uma determinada equação, um problema que ele estava resolvendo, ele parava, ele deixava de lado. Para que, como um passe de mágica, o verdadeiro sentido de como ele resolveria aquilo
chegava para ele, mas eles tinham que relaxar. É esse relaxamento que às vezes é necessário. Então, novamente, essa palavra, que é a palavra de vocês, equilíbrio e compensação. Onde você perceber que você precisa colocar mais energia, porque a coisa não está andando, você está deixando de lado, põe a sua força. Já naquelas que você está colocando energia demais e as coisas não fluem, segura um pouquinho, se doa um pouco menos, que se essa experiência realmente precisa de você, ela te procura. Você entendeu? É a própria magia de Libra ou balança, o equilíbrio, a compensação. Se você conseguir trabalhar isso, tem uma possibilidade maravilhosa desse Urano te apoiar muito para você se reinventar e reinventar as experiências também. Se você ficar descompensado nesse sentido vibracional, com as suas experiências, as coisas tendem a se tornar desafios mais fortes no futuro. Então, presta atenção nessas dicas que eu dei e medita nas suas experiências pessoais. Outro signo que pode trabalhar isso como oportunidade. Vamos trocar uma ideia com quem? Vamos trocar uma ideia com a energia dos sagitarianos. Sagitarianos, Lilith está aí. Enquanto estiver, eu vou lembrar vocês semanalmente. E dessa vez ela tem que ser trabalhada com a força uraniana. Vamos compreender isso. É um momento auspicioso para os sagitarianos de demonstrar essa vitória em relação a Lilith. Se esta fluência uraniana impactar de uma forma bacana Lilith com vocês, representa o quê? Você vai sentir a partir dessa semana uma força, uma intensidade, principalmente no sentido emocional muito grande. E esta intensidade ela pode ser muito bem aplicada no seu ser se você demonstrar que ela tem direcionamento. Vocês não representam um arqueiro? O arqueiro, o que ele faz? Ele mira para algum lugar. Então, se ela tiver um direcionamento, tipo, estou sentindo esta intensidade e sei como utilizá-la, você tem a possibilidade de ter um resultado fantástico e transformar essa energia do Urano andando numa possibilidade de sublimação dessa energia de Lilith. Então você domina a intensidade, principalmente emocional do seu ser. Você pode ter profundidade, magnetismo nas suas experiências principais. Isto se você transformar essa possível intensidade, repito a palavra, emocional, que se manifesta no seu ser com um direcionamento e um foco específico. Se você deixar essa energia muito solta, aí a Lilith não é sublimada, ela se densifica e você vai utilizar essa energia num desperdício vibracional em coisas que você poderia ter um ganho fantástico e você desperdiça em coisas triviais, em coisas que você não precisaria utilizar essa força que possivelmente se manifesta no seu ser. Então, eu poderia até brincar como se fosse um subtema para vocês nessa semana. É a sublimação e a vitória de Lilith ou a derrota em relação a ela. Porque Lilith não é um planeta, é um ponto astral. Então, novamente, intensidade. Se você sentir que essa energia vem principalmente como um impulso emocional bacana, você tem uma possibilidade maravilhosa de ter um direcionamento legal naquilo que você busca e os resultados chegarão quando você menos esperar, ok? Mas se deixar a energia solta, isso se torna um desafio, a Lilith te vence e as coisas podem se densificar e quando você quiser utilizar a sua energia, você não vai tê-la. Compreenderam? Muita atenção na intensidade do seu ser, onde você a emprega. Agora vamos conversar com o próximo signo que deve trabalhar e muito a sua força interior. Nós vamos trocar uma ideia com quem? Vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos têm uma energia fantástica que se manifesta para vocês agora com a chegada do Netuno e daqui a pouco o Saturno está aí, muitos arianos já devem estar sentindo essa energia e esta força que traz para todos vocês
muita força e energia interior. E o que é energia interior? É aquela energia que te traz luz, é aquela energia que te traz a compreensão verdadeira de quem você é e como você pode aplicar toda essa luz e toda esta clareza e discernimento que pode se manifestar no seu ser. Então, esse Urano em movimento, como ele pode desbloquear determinadas coisas que de repente você não está escutando a sua voz interior e continuam complicadas? Exatamente dando um tempo, ouvindo mais o seu próprio ser. E não é ouvindo o seu ser impactado por todas as energias externas. Ou seja, o Urano ele brota agora em movimento dentro do seu ser. E como que você trabalha essa energia? Toda vez que você precisar de uma resposta, de um caminho que você fala, não estou conseguindo enxergar, como eu projeto isso? Olha para dentro de ti. Até recomendaria, se possível, faz as meditações de 1 minuto. Se procurar, aqui mesmo no YouTube, existem meditações rápidas, porque tem arianos que falam, eu não tenho tempo para isso, tal e etc. Se você já é uma pessoa que consegue essa paz, essa serenidade, esteja onde você estiver. Se for necessário, feche os olhos e procura falar, deixa eu procurar dentro de mim onde que está essa resposta. Deixa eu ver o que o meu Deus interior fala comigo. Toda vez que você conflitar com energias, vou colocar essa palavra, intuitivas que se manifestarem dentro do seu ser, você está negando essa conexão com o Urano em movimento agora. É um momento maravilhoso de se auto-ouvir. Aonde que você erra muito, se você for impactado e conduzido pelas energias internas. Se você receber o impacto dessas energias externas e for conduzido por elas, você faz tudo, menos conectar esse Urano que está dentro de ti. Então é um momento de silêncio, é um momento de reflexão, é um momento de se auto-escutar. Você pode ter certeza que você vai ter resultados maravilhosos se você tiver essa ousadia, porque o Urano ele vai estar andando aí dentro falando, olha onde você precisa desbloquear os seus caminhos. Maravilha? Não seja reflexo do externo, que o externo seja um reflexo do que está dentro de ti, seja qual for a experiência. Agora o signo que ficou por último, nós vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, esse Urano, ele vem pedir para vocês o seguinte, é o momento de firmar caminhos, é o momento de estabilizar as forças, é um momento de pés no chão, é um momento, olha essa palavra, de consolidação de valores e escolhas. Novamente, consolidação de valores e de escolhas. Não adianta, de repente, você estar com alguma situação que a coisa não está fluindo, que a coisa está complicada, e você ainda fica colocando a sua energia para tudo quanto é lado e você não consolida uma raiz ou uma força específica que você sabe que é confiável e você pode colocar a sua energia. Aquele velho ditado, esse é velho mesmo, mas o ensinamento dele é fantástico. Mais vale um pássaro na mão, que na verdade esse pássaro, não estou falando para você aprisionar um pássaro, representa uma força que você pode contar do que inúmeras que vão estar voando e na verdade você não tem o domínio ou a confiabilidade em relação a elas. Então é o momento de cessar as inúmeras possibilidades. É o momento de apostar naquilo que é seguro. Olha o Urano pedindo o desbloqueio de caminhos, trabalhando isso com vocês. É o momento de você utilizar a intensidade e a força naquilo que é confiável, naquilo que você pode acreditar. Esteja você na fluência ou no desafio, você sabe que aquela energia vai estar ali junto de ti. E não estou falando de pessoas, estou falando de situações. Vamos lá, um exemplo bem clássico. De repente você está louco para mudar de caminho, você fala, eu me viro depois. Um trabalho. Você tem várias possibilidades, mas elas são incertas. E você está num trabalho que você fala, eu preciso disso. Mas eu não estou mais suportando. É o momento de trabalhar um pouco essa suportabilidade. Porque o Urano vai demonstrar o momento certo de você se libertar disso, demonstrando quais desses caminhos que estão soltos, quais deles
começam a se tornar mais confiáveis em relação às suas escolhas. Vocês entenderam a sacada? É assim que as forças astrais conversam com vocês, demonstrando possibilidades seguras, demonstrando possibilidades confiáveis, onde você vai poder colocar a sua energia. Ficar com tudo meio solto, esse Urano pode judiar de você agora andando. Tem que ter agora pés no chão, estrutura e saber administrar as suas escolhas naquilo que você sabe que você pode projetar, o que você está vibrando, que ali você tem um porto seguro. Novamente, não estou falando de pessoas, cada qual medita com a sua própria vida, ok? Então esta é a energia prometida para os 12 signos, que está praticamente colocada de uma forma bem clara para que a gente desbloqueie todo e qualquer caminho cristalizado com um movimento direto de Urano. Então é isso, galera. Agora algumas dicas. Como eu já falei no meio do vídeo, se você perdeu a oportunidade de estudar radiestesia comigo com essa condição fantástica, a minha equipe vai fazer nessa semana o relançamento relâmpago, que pode durar pouco tempo. Então é um momento, se você ainda quer participar, de ficar atento a todas as comunicações da minha equipe, manda um e-mail para eles e fala que você está afim ainda de adquirir essa promoção, essa campanha fantástica dessa linha de conhecimento com todos os bônus que a gente ofereceu. equipe@newtonschutz.com.br. Eles vão te dar todo o apoio e mandar o link no momento certo, não é agora, para você participar, ok? Se você não me segue no Instagram e quer dicas pontuais, diretas, em relação a tudo que a gente conversa aqui no vídeo de Astrologia e Tarô, me segue ali no Instagram, newton.schutz. Tem muitas pessoas em sintonia com tudo que a gente troca de ideias, porque eu aprendo muito com vocês também. Normalmente ali eu respondo os comentários, assim como no YouTube também. É uma interação mais dinâmica, vamos dizer assim. Então, ali, você me seguindo, você vai receber essas dicas e esses toques diários com os posts e os stories que a gente faz, beleza? E por fim, acesse o meu site newtonschutz.com.br, tem muito material legal para você entrar em sintonia, reflexão astrológica semanal, o blog que traz o resumo das energias da semana, muito material gratuito de estudo e tem também os meus cursos online. Quer estudar comigo astrologia, tarô, cabalá, numerologia, a radiestesia, que está numa campanha de encerramento nesses dias? É uma oportunidade super legal porque todos os meus cursos são profissionalizantes e trazem certificado no final. Isso mesmo, em meses você se esforçando, você pode, com qualquer uma dessas linhas de conhecimento que parte do zero, não se preocupe em relação a isso, a gente parte do zero, você só tem que estar a fim de estudar, você pode se tornar um profissional. E como eu disse, receber um certificado assinado por mim. Durante o curso, você tem todo o meu acompanhamento por e-mail, a minha equipe está junto comigo te ajudando, e também ali no chat na plataforma dos cursos Hotmart, que todos os comentários são respondidos. Ah, não foi respondido? Manda um e-mail para a equipe, que é um meio mais eficaz de você interagir com a gente. Em poucos dias, no máximo 2, vocês são respondidos. Às vezes, se tudo está mais tranquilo, é uma resposta extremamente rápida. Então você não vai estar sozinho por nenhum momento. E é uma oportunidade única, porque você tem 7 dias de garantia. Você não tenta se você não quiser. Você adquire os meus cursos, ou o curso, obviamente. Você recebe as aulas iniciais e você, de repente, não entra em sintonia. Isso é raro porque os cursos estão regravados, estão com uma qualidade maravilhosa. Até o 7º dia, você pode pedir o ressarcimento do seu investimento de forma integral. Olha que bacana. Então, segurança 100%. Você não tenta se você não quer. newtonschutz.com.br, clique em cursos online sem compromisso ali. Vai ser uma alegria ter vocês junto comigo. O quanto essas linhas de conhecimento vão ajudar as pessoas neste ano de tantos desafios que vocês perceberam que esses desafios chegaram com tudo e eu acho que a gente ainda não viu nada. Vamos em frente. Amanhã, 10 horas, estou aqui com o Tarô. Estou esperando vocês. Vamos manter essa sinergia em alta
porque este alto astral e este acreditar nunca foi tão necessário. Amanhã, 10 horas, aqui junto comigo. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Espero vocês amanhã às 10.